Irmãos, graças e paz. Hebreus, irmãos. Hebreus capítulo 4. Vamos dar continuidade. Hebreus capítulo 4. Vamos ler de 1 ao 13. Hebreus 4, de 1 a 13. Hebreus capítulo 4, de 1 a 13. A Escritura diz o seguinte: temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tinha falhado, porque também a nós foram anunciadas boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não nos aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito: assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar, assim disse, no tocante ao sétimo dia: e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. E novamente no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns dele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas boas novas, de novo determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhe houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito do outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo da desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma, espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te pedir a tua bênção, Deus, para a nossa reunião de doutrina. Eu também, Pai, quero te rogar, Pai, pelas reuniões também que vão acontecer amanhã, lá em Prazeres e em Camaragibe, reunião de oração e doutrina. Que o Senhor, Pai, nos abençoe, Pai, que o Senhor nos livre do mal, que o Senhor nos proteja, Pai. Que o Senhor traga, Pai, em paz os teus servos que ainda hão de chegar, Pai, se por acaso estiver no teu decreto. Por isso te rogamos, Deus, no nome do Senhor Jesus. Amém. Irmão, pega as pastinhas. Vamos cantar. Número 5, irmãos, página 3. Número 5, página 3 da pastinha. A glória pertence ao Senhor. Número 5, Número 5, página 3. A glória pertence ao Senhor, que é digno de todo louvor. Cantar a canção de adoração é o que nós devemos fazer, pois tem em suas mãos o poder, a força, a honra, o querer. Louvemos então com o coração, louvar é a nossa expressão, pois reina em toda a terra e traz sobre nós sua paz. O Espírito Santo derrama unção para sermos de fato cristãos. A glória pertence a Cristo, que é digno de todo louvor. Que cresça em nós o seu grande amor. Louvemos
Jesus ao nosso Senhor. Bom, irmãos, o que a gente vai trabalhar hoje à noite, pela graça de Deus, é uma pergunta, né? É uma pergunta que a gente precisa compreender. Antes de falar sobre o que a gente vai trabalhar, deixa eu só contar uma questão aqui. A gente, ser humano, a gente tem uma tendência ao extremismo. Tá? Uns são mais, outros menos. Mas todos nós temos uma tendência ao extremismo. É aquela velha história, né? Ou é 8 ou é 800. Mas geralmente nós temos uma tendência ao extremismo. Nós, enquanto reformados, a gente também, né, principalmente essa geração de reformados hoje em dia, tem uma tendência ao extremismo. Infelizmente, muitos, né, entre nós, daqueles que se identificam como reformados, tem o seguinte extremismo, né? Ama falar sobre a eleição, ama falar sobre a predestinação, ama falar sobre a chamada eficaz, ama falar sobre a questão da expiação limitada, certo? Ama falar sobre isso. Mas fala-se muito pouco da perseverança dos santos. Por quê? E quando se fala de perseverança dos santos, muito entre nós lembra logo a ideia de eu sou pentecostal, que vai dizer que salvação pode se perder, e então a gente vê aí um extremismo. Certo? O quinto ponto da Tulip, né, dos 5 pontos do calvinismo, o quinto ponto vai tratar sobre a perseverança dos santos. Certo? E não é porque o quinto ponto vai tratar sobre a perseverança dos santos. A Escritura vai falar sobre a perseverança dos santos. A Escritura vai falar que aquele que começa a boa obra em nós é o mesmo que vai terminar. A Escritura vai falar que nós recebemos graça para crer e também para padecer. Certo? Então, irmãos, não existe algo do tipo, eu recebi a graça para crer e eu não vou me preocupar em dar fruto, eu não vou me preocupar em perseverar. Não existe isso. Não existe isso, tá? Então, irmãos, o que a gente vai trabalhar hoje à noite é a seguinte tese. Por que precisamos perseverar? Então, a gente vai trabalhar hoje sobre perseverança, tá? Perseverança dos santos. E sempre dizendo aos irmãos que os irmãos devem participar, tá? Está em formato de sermão, mas é um sermão estudo. Os irmãos devem sim participar. Então, olha só, irmãos. Posso me considerar crente na pessoa do Senhor Jesus e continuar na minha vida de pecado? O que é que a gente viu domingo aqui no sermão da igreja? Não é? A gente viu o que domingo? Vamos só lembrar o sermão domingo. Nós vimos que nós somos devedores. Não há ninguém que não seja devedor. Todo ser humano é devedor, espiritualmente falando. Agora, a grande questão é a quem nós somos devedores. Ou as pessoas são devedoras à carne, ou elas são devedoras ao espírito. Certo? A gente trabalhou isso. Pelo fato de nós termos sido adotados, a nossa dívida agora não é mais com a carne. Por isso que nós não somos obrigados a andar segundo a carne. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que aquela desculpazinha, estilo, eu pequei porque a tentação foi mais forte do que eu não consigo evitar, eu não consigo. Isso é conversa. Porque quando você tem essa postura, você está dizendo o quê? Que você é devedor à carne. Porque quem tem essa postura é o ímpio. Entendeu? O ímpio é que chega para você e diz o seguinte: eu queria tanto me livrar do meu vício e não posso. E de fato ele não pode. Por quê? Porque ele é devedor à carne. A carne, essa linguagem de devedor à carne, às vezes que você talvez não compreenda, não seja tão fácil de compreender, mas a ideia é da seguinte forma: quando diz que você é devedor à carne, é a ideia de algo em você que cobra você. Algo em você que faz com que exige que você tenha obediência. E a gente tem que compreender isso, irmão, que nós não somos mais devedores à carne e sim devedores ao Espírito. Então, olha só. Será que eu posso dizer que sou crente no Senhor Jesus e continuar na vida de pecado? Não. Não, irmãos. Tá? Posso dizer que renunciei ao pecado e o mundo, se isso não se verifica em mim? Não. Então a questão é, você renunciou ao pecado?
você vive de acordo com a palavra de Deus, então você não pode mais viver pecando. Tá, irmãos? Então, olha só. Uma das coisas que testifica que nós somos crentes, certo? Uma das coisas que testifica que nós somos crentes, uma das é fruto. João 15 vai dizer isso. Entendeu? Roberto, pega com Cristo, bota tua cadeira para cá, para ele ficar lá e cá, aí eu fico só centralizado em vocês. Então, olha só, irmãos. Fruto vai dizer. A gente tem, irmãos, indícios. Tá? A gente tem indícios de coisas que testificam de forma evidente, entendeu? Que nós somos filhos de Deus. Uma delas é o fruto. João 15 vai dizer isso. Outra dela, irmão, é a testificação que o Espírito dá. E outra dela é a disciplina quando nós erramos. Certo? Então, pessoal, antes da gente começar a trabalhar, eu quero considerar com os irmãos o seguinte, preste atenção. No terceiro capítulo, né, que a gente acabou de estudar há algum tempo, o escritor de Hebreus faz uma longa citação do Salmo 95 e fala dos descrentes que foram amaldiçoados por Deus e morreram no deserto. Embora o autor fale de descrentes no capítulo 3, ele se dirige a crentes no capítulo 4. A demonstração no capítulo 3, de 12 a 14, é agora resumida e é substancialmente aumentada no capítulo 4, de 1 a 11, que é o que a gente vai ver. A questão que é levantada é essa. A promessa de entrar no descanso de Deus que foi dada aos israelitas, mas perdida por causa da descrença, ainda é válida em nossos dias? A resposta é sim. Tá? Então, antes da gente entrar propriamente deixa eu falar uma coisa para vocês. Quantos aqui já ouviram falar nessa linguagem? Tipo e antítipo. Já ouviu falar nisso? Tipo e antítipo. Olha só. O que quer dizer tipo? Tipo é um símbolo. Um símbolo que aponta para uma realidade maior. Certo? Então, veja só. Aqueles sacrifícios que eram feitos no Antigo Testamento, eles são tipológicos, porque eles apontavam para Cristo. Tá certo? Você tem tipo de pessoas. Por exemplo, Moisés é um tipo de Cristo. Tá bom? Isaac, em certa medida, é um tipo de Cristo. Moisés é um tipo de Cristo. José, em certa medida, é um tipo de Cristo. Então, o que quer dizer tipo? É que coisas que aconteceram com eles, certo? Apontavam para uma realidade maior. Eu também tenho tipo em fenômenos na natureza e em coisas, tá? Em eventos. Por exemplo, a serpente levantada no deserto. Entendeu? A própria ideia do maná. A coluna de fogo. A água que sai da rocha. A água que sai da rocha é claro que Paulo vai dizer. Aquela rocha que seguia lá em 1 Coríntios 10 é Cristo. Então, tipo, então aquilo ali apontava para Cristo. Tá? Então, olha só, irmãos. A gente está dentro de um texto que vai trabalhar na relação tipológica. Vamos lá para entender. Hebreus capítulo 3 e Hebreus capítulo 4 vai falar de um descanso. Tá? De um descanso. Só que o descanso que Hebreus 3 e Hebreus 4 fala era a terra prometida. A terra prometida que o Senhor Deus tinha falado para Abraão, que ia dar para os descendentes deles lá em Gênesis capítulo 15. Certo, irmãos? Só que quando o autor aos Hebreus trabalha com essa questão do descanso, ele vai falar do antítipo do descanso. O que quer dizer isso? Ele vai pegar a questão do descanso da terra prometida e vai falar do antítipo, ou seja, daquilo que aquela terra prometida apontava, que é justamente o descanso nosso no novo céu e na nova terra. Estão compreendendo isso? Só que o autor aos Hebreus vai trabalhar da seguinte forma, vai dizer, olha, muitos que morreram no deserto não entraram no descanso. Não entraram no descanso. E a pergunta é, por que não entraram no descanso? Por causa da incredulidade.
Isso é lá. Aí ele pega isso e bota para uma realidade maior. Qual é a realidade maior? Que haverá sim pessoas que estão conosco nessa caminhada, mas que não vão entrar no descanso. Ou seja, em outras palavras, que não vão ser salvos. Entendeu? Preste atenção. Não é perda de salvação. Porque nem todo mundo que está na igreja, nem todo mundo que diz Senhor, Senhor, há de ser salvo. Não é perda de salvação. Mas é manifestação daquilo que essas pessoas são. A exortação, ela tem sentido por causa de duas coisas. Prestem atenção, cara. E vocês vão entender, antes da gente trabalhar o texto. Certo? Vamos lá. Moisés entrou na terra prometida? Não. Não. Mas quem aqui de nós se atreveria a dizer que Moisés não é salvo? Ninguém, né? Porque ele é. Não é verdade? Mas a minha pergunta é: todos aqueles que saíram do Egito, por exemplo, que adoraram aquele bezerro de ouro, por exemplo, que caíram em prostituição, entendeu? Será que esses que adoraram o bezerro, caíram na prostituição, profanavam, falavam a respeito desse vil maná, será que essas pessoas que também morreram no Egito, que também morreram no deserto, será que nós poderíamos dizer que elas são crentes? Será? Não. O que é que eu quero que vocês compreendam? Que observa. Você tem a mesma aplicação de juízo, tanto para Moisés, tanto para Arão, tanto para Miriam, entendeu? Tanto para outros que ninguém questiona a idoneidade, ninguém questiona a salvação, mas que não entraram. Você tem a mesma aplicação de juízo que você tem para pessoas que saíram do Egito e que morreram também no deserto. Você tem uma aplicação de juízo igual. Só que, presta atenção, nós podemos sim dizer a respeito de Moisés, que Moisés entrou de fato de verdade no juízo, aliás, no descanso. Nós podemos dizer de Arão, de Miriam, que eles entraram sim no descanso. Agora, sobre outras pessoas, entendeu? Sobre outras pessoas que nunca tiveram um procedimento, enquanto vivas, de pessoas tementes a Deus, você poderia dizer que elas entraram no descanso só porque elas estavam na igreja? Não. Vocês estão compreendendo? Estão compreendendo ou não? Deixa eu colocar agora do nosso aqui para a gente compreender melhor. Hoje nós fazemos parte da igreja, certo? Todo mundo que está na igreja, quantos vão perseverar até o fim? Quantos vão perseverar até o fim? Outra pergunta. Se não perseverar, vai ser salvo? Eu não estou falando pecar, porque pecar a gente pode pecar, entendeu? Não deve, né? Mas pode. Cair você pode cair, não deve, mas pode. Mas observe que o procedimento que Deus tem para com seus filhos, quando seus filhos caem, quando seus filhos se desviam, é o quê? Deus os visita em ira paternal? Sim ou não? Sim. Deus os conduz ao arrependimento? Sim ou não? Sim. Eles produzem frutos de arrependimento? Sim ou não? E eles voltam a perseverar. A perseverança do crente legítimo, ela não é nunca anulada. Ela pode sim, por alguma questão, falta de uso do meio de graça, você cai aqui, mas Deus levanta. Por quê? Porque o mesmo Deus que começou a obra, ele vai acabar.
Ele vai terminar. Agora uma pergunta simples. O falso crente persevera? Não, irmãos. Não. Jesus falou isso na parábola do semeador. Entendeu? Observa, nós temos dois tipos de terreno na parábola do semeador, que é o terreno rochoso e o terreno espinhoso, que quando você vai ver lá, a plantinha, a semente que foi lançada no rochoso e no espinhoso, ele chega a nascer, mas ele morre, não dá fruto. Então, irmão, essa parábola do semeador, ela deve nos orientar, ela deve nos chamar a atenção o seguinte detalhe. A sementezinha que foi lançada no terreno rochoso e no terreno espinhoso, ele chega a nascer, mas ela morre, não dá fruto. E o próprio Senhor Jesus vai dizer quais são as razões. Entendeu? Tribulação, perseguição, riqueza, várias coisas. Agora a pergunta é, aquele que é lançado na boa terra, ele passa por tribulação? Passa. Ele passa por sofrimento? Passa. Mas por que ele não morre? Porque ele foi lançado na boa terra. Jesus falou que toda árvore que meu pai plantou não será arrancada. Então, quando a gente está estudando sobre perseverança, entendeu? Essa perseverança aqui, ela é um aviso. Porque a perseverança na pregação, irmãos, ela serve para avisar, de forma geral, duas coisas. Ela serve para avisar para aqueles que vão se desviar, que Deus sabe da situação deles. E também ela serve para avisar para aqueles crentes que estão fracos na fé, entendeu? A procurarem o fortalecimento. Entende? Então, observa, o crente persevera sim. O crente persevera sim. Não existe esse negócio de dizer, eu sou crente e vou viver minha vida como eu quero. Isso não existe, irmãos. Isso não existe, tá? Então, veja só. Por que a gente precisa perseverar? Por que a gente precisa perseverar? Primeira razão é para entrar no descanso. Entendeu? Vamos ver o versos 1 a 7 novamente. Veja só como é que começa essa advertência. Temamos, portanto, que sendo nos deixado a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Eles aqui, o escritor aos Hebreus está fazendo a comparação, certo? Do pessoal lá do deserto conosco, tá? Com os ouvintes originais, melhor dizendo. Mas a palavra que ele ouviu não nos aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Aí veja só o que ele fala. Nós, porém, que cremos, o que é que acontece? Irmãos, nós, porém, que cremos, acontece o quê? Leiam aí. Nós, porém, que cremos, acontece o quê? Entramos no descanso. Entramos no descanso. Certo? Conforme Deus tem dito, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Agora, peraí, vamos entender uma coisa cá, porque esse versículo parece até sendo lógico, né? Porque ele fala da seguinte forma aqui, ó. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Bom, se nós entramos no descanso, quem é que não vai entrar no descanso? Porque ele jurou na ira dele. Quem é que não vai entrar no descanso? Irmãos? Cris? Quem é que não vai entrar no descanso? Os ímpios. Mas esse texto aqui, Cristo, ele está falando para os ímpios que estão no mundo ou aqueles ímpios que estão dentro da igreja brincando em ser crente? Né? Sim, eu sei. Mas observa, ele está falando especificamente para quem? Para os ímpios que estão no mundo ou os ímpios que estão dentro da igreja? Hein? Estão na igreja. Que estão na igreja. Porque aqui, irmãos, é isso que eu quero que vocês entendam. Ele está fazendo uma relação de tipo e antigo. Ele está dizendo, olha, presta atenção aqui. Aquele pessoal ímpio lá no deserto, morreram no deserto.
É óbvio também que morreu os crentes no deserto, não entraram no descanso, certo? Mas esse descanso que Moisés não entrou, que Arão não entrou, não era um descanso definitivo, entendeu? Era uma terra, era um pedaço de terra. O descanso definitivo, Josué entrou, Moisés entrou, Arão entrou, Miriam entrou. E o escritor aos Hebreus está dizendo, nós que cremos, entramos no descanso. Mas haverá alguém que está no nosso meio que não vai entrar no descanso. Quem é? Os ímpios, irmão, que estão no nosso meio. Os ímpios que não vão perseverar. Os ímpios que vão apostatar da fé. Os ímpios que não são visitados em Deus em ira paternal. Agora, aí a pergunta é, bom, se a gente vai entrar no descanso, mas haverá sim quem não entrará no descanso, e por que o escritor aos Hebreus faz essa exortação? Por quê? É necessário que a gente se lembre porque o livro de Hebreus existe. Por que é que o livro de Hebreus existe? Eu falei isso para vocês. Porque tinha uma classe de sacerdotes que tinham professado fé em Cristo, mas por causa da perseguição, eles estavam querendo abandonar o cristianismo. Então a temática do livro de Hebreus é Jesus é melhor, Jesus é maior, provando para os irmãos que estavam enfraquecendo, que se por acaso eles se desviassem, se por acaso eles apostatassem da fé, eles estavam testificando de forma clara que eles eram ímpios. E também, irmão, isso serve para os crentes olharem para as suas vidas e perceber a seriedade que é ser crente. Então vamos continuar aqui. Vê só o que diz mais o texto aqui, ó. O verso 5. E novamente no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Aí visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, de novo determina certo dia, hoje falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado, hoje se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ou seja, da mesma forma que a Escritura diz que o Senhor Deus falou lá no deserto, se você ouvir a voz dele, não endureça o coração, da mesma forma Deus nos fala hoje em dia. E a mensagem, irmão, serve principalmente para aqueles irmãos que estão fracos na fé, aqueles irmãos que estão em rebeldia, aqueles irmãos que não querem ter um compromisso sério com as Escrituras. Entendeu? A palavra é para essas pessoas. Hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. E por quê? Porque, irmãos, as pessoas acham da seguinte forma, elas acham que Deus nos salvou. Amém. Mas uma pergunta bem simples, né? Por que é que Deus nos elegeu? Não é porque, desculpa, é para que Deus nos elegeu? Qual é a finalidade? Vamos entender uma coisa aqui. O que quer dizer santo? Separado. Certo? Vamos ver alguns textos aqui. Bora ver lá o 1 Pedro. 1 Pedro. Primeira Pedro 1:2. 1 Pedro 1:2. 1 Pedro 1:2. Veja o que a Escritura diz. 1 Pedro 1:2. Eleitos, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para o quê? Para o quê? Então nós somos eleitos, para quê? Para viver a vida do jeito que desce. Para quê, irmãos? Para a obediência. Correto? Vamos ver outro texto. Vamos ver Efésios. Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1. Capítulo 1, verso 3 e 4. Efésios, capítulo 1, verso 3 e 4. Vê só aí. Acharam? Efésios 1, 3 e 4. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo,
assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para quê? Hein, irmãos? E o que mais? Santos irrepreensíveis. Certo? Olha para 2 Coríntios. 2 Coríntios. Capítulo 6. 2 Coríntios 6, a partir do 14 até o 7, verso 1. 2 Coríntios 6, a partir do 14 até o 7, capítulo, verso 1. Olha o que diz a Escritura. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Por quê? Vamos lá. Porquanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e dos ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio disse. Habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras e eu vos receberei. Serei vosso pai e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Tendo, pois, ó amado, tais promessas, veja aí, tendo, pois, ó amado, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando o quê? Hein, irmãos? Hein? Aperfeiçoando o quê? A nossa santidade no temor de Deus. Então vamos entender uma coisa cá. Qual é a razão da exortação? Qual a razão da exortação? Por quê? Vamos lá. Porque hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como fora lá no deserto. Porque o autor aos Hebreus repete isso. Por quê? Por quê? Sabe por quê, irmãos? Sabe por quê? Porque, irmão, quando a gente não utiliza os meios de graça, porque quando a gente se afasta dos caminhos do Senhor, entendeu? A tendência do nosso coração é ficar o quê? Duro, duro, duro. Entendeu? Ó, e tem uma coisa aqui, ó, no Hebreus 3, verso 12. Veja essa exortação. Hebreus 3, verso 12. Olha o que a Escritura diz, preste atenção. Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós o que? Perverso coração de incredulidade. O que é que o perverso coração de incredulidade vai fazer com você? Hein? Afastar você de Deus. Olha, eu me lembro que quando eu era adolescente, eu fui para um retiro. E tem certas coisas que a gente ouve, passa-se os anos, e quando a gente vai ficando velho, ou então no meu caso, né, depois que Deus me separou, né, eu fui ordenado pastor, aí você se lembra, aí você entende o porquê, ou você ouviu aquilo. Eu era adolescente, eu acho que eu era mais velho que Cris, qualquer coisa. Era meninão mesmo, adolescente. Aí eu acho que tem essas idades, faz tantos anos isso. E eu estava no retiro, né? Aí estava lá um outro adolescente perto de mim. E esse adolescente estava afastado. Estava afastado da igreja. Mas adolescente, né? Fogo do adolescente, acabou indo para o acampamento. Aí o pastor chegou para esse adolescente e falou algo para ele. Eu ouvi. E posteriormente a experiência no pastoreado confirmou que aquilo que aquele homem de Deus tinha falado era verdade. Um senhor já ligado, maduro, já no ministério, ele chegou para aquele jovem e disse: meu filho, quanto mais tempo você ficar afastado de Deus, mais duro o seu coração ficará. E mais o tratamento de Deus com você, caso você seja um eleito, vai ser mais duro e mais dolorido para você. Eu gravei isso na minha cabeça. Entendeu? Eu não entendi. Passa-se os anos. Não é? Aí já pastor.
E não é que isso é verdade. Quanto mais longe de Deus, o coração ainda ficando mais duro, mais duro, mais duro. Não é que Deus vai entender, não, sabe? Porque se você realmente é filho de Deus, Deus vai lhe trazer. Mas uma coisa é certa. Quanto mais duro o coração vai estar, mais o tratamento, mais dolorido vai ser o tratamento de você voltar. É por isso que a Escritura diz que não deve haver perverso coração de incredulidade. Porque o perverso coração de incredulidade, ele faz o quê? Ele afasta você do Deus vivo. Sabe o que quer dizer isso? Você começa a viver como fosse ímpio. Você não liga para as coisas de Deus. Só que é o seguinte, você sendo filho, Deus vai trazer. Mas o tratamento vai ser doloroso. Porque quanto mais duro o coração está, mais dolorido vai ser o tratamento. Hoje eu entendo perfeitamente o que o pastor falou. Porque eu tenho visto isso. A gente chama, o pessoal vai pensar, parede. Sabe? E Deus vai te visitar em ira, parede. Se tu não é eleito, Deus vai te visitar em ira, parede. E parede, ó, tá nem aí, ó. Até que chega o dia, aqui é quebradeira. Eu nem sei se esse jovem voltou ou não voltou, porque ele acabou riqueiro, eu nunca mais vi na minha vida. Entendeu? É como eu falei, isso era quando eu era adolescente, já faz um tempão, né? Estou velho já, 50 aninhos. Isso era quando eu era adolescente. Mas eu não esqueci disso. Então, irmãos, vê só. Quando a gente vê aqui, ó, mais uma vez, ó, é repetido: hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Certo, irmão? Então vamos lá. Aqueles que perseveram, aqueles que creem no Senhor Jesus de fato e verdade, eles vão entrar no descanso. Hebreus 4:3 diz isso. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Agora, foi como eu estava conversando, não é? Com alguns irmãos, tanto agora, antes de começar o culto, né, a reunião de doutrina, como em outras oportunidades. Eu não sou Deus para saber se a tua confissão de fé é verdadeira ou não. Eu não sou Deus para saber se isso é crente ou não. Eu não sou Deus para saber se o presbítero é crente ou não. Eu não sou Deus não, irmão. O que a gente tem é indícios. O que quer dizer um indício? Pecou, está apanhando, percebe o erro, volta, se arrepende, fruto de arrependimento. Indícios, perseverança. Entende? Agora o problema, eu volto a dizer, hoje, para muitos reformados, né, da graça barata, eles amam, né? Mas quando chega na perseverança do santo, eles não gostam. Entende? Simples confissão. Olha, irmão, vocês sabem que eu tenho batido muito isso na igreja. Eu tenho batido muito nisso, já faz algum tempo, né? Eu tenho batido nisso direto na igreja. Fruto. Olha, irmão, os fariseus chegaram, foram atrás de João Batista. O que é que João falou para eles? Quem vos induziu a fugir da ira vindoura, o lote de raça de víbora? Produzir, pois, fruto de arrependimento. Não começa a dizer entre vocês que são os filhos de Abraão. Porque Deus dessas pedras pode suscitar filhos de Abraão. Então, às vezes as pessoas, sabe, elas desenvolveram uma teologia que, não, mas eu estou professando o verdadeiro evangelho. Meu irmão, se você não tiver fruto, se você não for limpo pela palavra, João 15, lembre-se da parábola do semeador. A sementinha que nasceu, que caiu lá, ó, num terreno rochoso e pedregoso, ele nasceu, mas ele morreu porque não deu fruto. Lembre-se que os iluminados, antes de apostatar da fé, Hebreus capítulo 6, eles se parecem com um de nós.
Antes deles apostatarem da fé, eles têm jeito de crente, cheiro de crente, cara de crente. Mas quando chega o dia deles apostatar da fé, eles apostatam. Eles não dão fruto. Entende? Eles, quando pecam, não são visitados em ilha paternal. É uma coisa que eu sempre disse: quem é que prospera em piedade? Hein? Não é ímpio? Você não vai ver um crente verdadeiro prosperando em piedade. Um crente verdadeiro, quando está pecando, ele está apanhando e não prosperando. Então, por que a gente tem que perseverar? Para entrar no descanso. Tá? Outra coisa, irmãos. Deixa eu considerar algumas coisas aqui para entrar com outra coisa. Devemos ser atentos a respeito da nossa vida espiritual. Pois ela diz se estamos no caminho do Senhor ou não. Isso é uma coisa séria, não? Isso é uma coisa séria, não? Vida espiritual. Observe a exortação do Senhor sobre a negação ao descanso para aqueles que não perseveraram. Não há negociata. Se não há perseverança, nunca houve regeneração. Isso é verdade, viu? Se não há perseverança, é porque você nunca foi regenerado. Se não há perseverança, é porque você nunca foi regenerado. Viu? E o Senhor continua chamando seu povo à obediência e à perseverança. A gente foi eleito para quê? A gente não viu isso? E só os eleitos é que vão perseverar. Por quê? Porque aquele que começou a boa obra vai terminar. Porque a gente recebeu graça para crer e também para padecer. Entende, irmão? Outra razão, irmão, porque tem que perseverar, é porque o descanso é certo e seguro. O novo céu e a nova terra é uma realidade. O novo céu e a nova terra é uma realidade. Veja aí os versos 8 e 10. O que é que diz lá? Ora, se Josué lhes houvesse dado o descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras como Deus das suas. O descanso é certo e seguro. Irmãos, abra em Colossenses 3. Colossenses 3. São essas coisas, sabe, que às vezes a gente olha assim e diz: tem algo estranho no arraial. Olha só, Colossenses 3, olha só. Colossenses 3, de 1 a 4. Abra as escrituras. Colossenses 3, de 1 a 4. Olha o que Paulo diz. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, sendo Cristo, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo quer a nossa vida se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Entendeu? Compreende? Então, observa. Por que Paulo manda a gente pensar nas coisas lá do alto? Pronto, domingo eu estava falando isso aqui para os irmãos, né? Por que é que hoje a igreja, os crentes hoje em dia, não se é pela volta do Senhor? Porque tem muito crente que nem sequer pensa nisso. Porque tem muito crente que a igreja é como se fosse um momento: bom, eu não tenho nada a fazer, vou para a igreja. Tem muita gente que é assim. Tem muita gente que passa tempo sem vir para a igreja e não sente falta. Das duas, uma. Ou você está diante de um eleito que está com o coração já bem pervertido, perverso coração de incredulidade, e que o tratamento de Deus vai ser muito dolorido com ele, ou então você está diante de um ímpio que está manifestando sua natureza pecaminosa.
Como é que a gente sabe? Se Deus não agir. Porque se for eleito, Deus vai levar a derramar sua ira paternal, vai conduzir ao arrependimento e ele vai fazer produzir fruto de arrependimento. Mas se ele não for, é de mal a pior. Mas como você para, irmãos? E você vê da seguinte forma, ó, hoje as pessoas, sabe, elas vivem, a gente está vendo um cristianismo secularizado, sabe? Um cristianismo onde, eu volto a dizer, onde as pessoas não têm prazer. Entendeu? Não tem prazer nas coisas de Deus. E quando eu digo não tem prazer nas coisas de Deus, irmãos, eu estou me referindo da seguinte forma, por exemplo, atitudes simples. Atitudes simples. Certo? Como, por exemplo, vamos lá, o cara vai no shopping e a pessoa está com dinheiro. Na cabeça dele, ele não passa na cabeça dele. Ele entra dentro de uma livraria e comprar um livro para ler, para se edificar. Sabe o que eu acho pior? Ele não tem essa necessidade de comprar uma Bíblia, de estudo. Ele não tem essa necessidade de comprar alguma coisa que edifique a vida espiritual dele. Não tem. Essas coisas, irmãos, acabam, sabe, denunciando. Jesus falou, onde está teu coração, ali estará teu tesouro. Eu não estou dizendo, irmão, que vocês devam deixar de trabalhar. Eu não estou dizendo que Gilson ali não deva mais trabalhar ou não trabalha. Eu não estou dizendo que o presidente Ricardo tem que pedir demissão. Eu não estou dizendo que Roberto vai ter que pedir demissão. Eu não estou dizendo que as irmãs vão ter que deixar de fazer seus afazeres. Não estou dizendo isso não. Mas eu estou dizendo que quando você passa uma vida todinha, para um pouquinho e pensa. Tu passa os teus dias, tua semana, teus meses, o ano. E uma pergunta que te é feita, vem cá. O quanto tu investiste na tua vida espiritual? O quanto tu investiste na tua vida espiritual? A pergunta é, tu compraste roupa para tu? Comprei. Tu compraste perfume para tu? Comprei. Tu compraste sabonete para tomar banho? Comprei. Comprou shampoo? Comprei. Comprou brinquedo para os filhos? Comprei. E o que é que tu comprasse que diz respeito ao mundo espiritual durante o ano? Nada. Irmãos, isso testifica que a coisa está ruim. Porque a pergunta é, então onde é que está a tua cabeça? Onde é que está a tua cabeça? Aí você vai dizer, pastor, mas eu não gosto de ler. Deus não me chamou para ser teólogo não, eu não gosto de ler não. Tudo bem, querido, tudo bem, mas a pergunta é, na igreja, nós temos, apesar de nós não termos diáconos, mas na igreja, a igreja pratica diaconia. Na igreja tem pessoa que precisa. Teu coração já se moveu para ajudar? Teu coração já se moveu em organizar uma campanha, por exemplo? Teu coração já se moveu em dizer, eita, eu vou visitar meu irmão? Já. É essa coisa, esses exercícios espirituais, irmão, que quando falta na vida da gente, sabe, isso acaba gerando incredulidade, pouquinho em pouquinho, um esfriamento, aí o culto fica frio, entendeu? O culto fica cansativo,
Sabe como é que é? Não se tem mais prazer de estar com os irmãos. Olha, eu sempre falo isso para a igreja. Eu tenho muita dificuldade, irmão, com certos tipos de crente que já passou por aqui pelas nossas congregações, tanto aqui quanto lá em Prazeres, entendeu? Lá em Camaragibe também, sabe? Que quando você pergunta, meu melhor amigo é o ímpio. Como assim meu melhor amigo é o ímpio? O que é que o ímpio tem para te dar? Onde é que entra o Salmo capítulo 1 na tua vida? O que é que o ímpio tem para dar para crente? O que é que a gente acabou de ler lá em 2 Coríntios 6? Irmãos? Então, irmão, tudo isso é perseverar na fé. Entende? É aquela questão, sabe? O prazer do crente deveria ser: eita, aí a gente está no hora de ir para o culto, vou me encontrar com meus irmãos. O prazer do crente deveria não, tem que ser esse. Ó, eu comprei isso aqui. Ó, tu já viste essa pregação? Tu já viste esse louvor? Tu já viste esse testemunho? A Escritura não manda? A Escritura não manda? Veja aí, Hebreus 3, verso 13. Não deve haver perverso coração de incredulidade, né? O que é que diz o verso 13? Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje. Para quê? A fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Aí, porque eu tenho que exortar? Porque eu tenho que compartilhar, chamar arrependimento? Porque, irmãos, só vai entrar no descanso, irmão, se perseverar. Entendeu? Só vai entrar no descanso se perseverar. E esse descanso é seguro e firme. Porque resta um repouso para o povo de Deus. Resta um repouso para mim, resta um repouso para vocês. Mas nós temos que perseverar. Entende, irmãos? Nós temos que perseverar. Irmãos, abram em Apocalipse 14, 13. Apocalipse 14, 13. Apocalipse 14, 13. O que é que a Escritura diz? Quem permanecer firme até o fim descansará de suas lutas, né? Vê só. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem de suas fadigas. Pois o que, irmãos? Pois o que, irmãos? Suas obras o quê? Quer dizer isso? Sabe o que quer dizer isso? 1 Coríntios 3, 2 Coríntios 5, 10. Porque todos nós iremos comparecer ante o tribunal de Cristo para prestarmos conta de nossas obras. 1 Coríntios 3, a gente vai prestar conta de tudo aquilo que nós lançamos sobre o fundamento que é Cristo, para ganharmos galardão. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Entende? Aí eu pergunto, você sabendo dessa realidade, por que você não se preocupa com as coisas do alto? Eu falei certa vez com um irmão o seguinte. Eu disse: irmão, tu acha que tu está ganhando a tua vida? Tu acha que tu está ganhando a tua vida? Ganhando. Tu acha que tu está ganhando a tua vida? O cara chega, eu não estou dizendo que é errado não, tá, irmão? Eu não sou hipócrita nem doido não. O cara chega e diz o seguinte: eu tenho uma casa, eu tenho um carro, eu tenho um sítio, eu tenho isso, graças a Deus. Eu me lembro, quando eu era solteiro, eu não tinha nada disso. Aí eu trabalhei e tenho tudo isso. Não é bênção de Deus? É bênção de Deus ou não é? É ou não é? É, irmão? É ou não é? Quando tu morrer, tu vai levar o carro, vai levar a casa, vai levar o sítio, vai, irmão. Se tu não fizesse nada para Deus, tu vai chegar diante de Deus de mãos vazias.
Vai ter obras, vai ter um tipo de obra que vai te acompanhar depois da morte. Não é tua casa, não é teu carro, não é tua roupa, não é teu dinheiro, não é tua família. É tuas obras, aquilo que tu fizesse para Cristo. Aí eu te pergunto, o que é que vale mais? Hein, Gilson? O que é que vale mais, Gilson? Eu ter lavouras que eu diga, eita, não tem mais celeiro, vou construir celeiro. O que é a parábola diz? Louco, essa noite perderá a tua alma. O que é que tu tens preparado? O que é que tu vai apresentar? O celeiro vai ficar. Os teus filhos vão pegar a briga pela tua riqueza. E aí? E aí, irmão? O descanso é seguro, irmão. Por isso que a gente tem que pensar no descanso. Eu não estou dizendo, irmão, que a gente não batalha pelo pão de cada dia, não. Mas eu estou dizendo que tu não pode colocar teu coração somente nisso. Entende, irmãos? Tu não pode colocar teu coração somente nisso. Tá? Há um descanso futuro. E só quem vai entrar é quem perseverar até o fim. Tão certo como o Senhor descansou profeticamente de ter criado o mundo, quem permanecer firme vai também descansar. Toda a criação, quando for restaurada, descansará de todo o mal que perturba. Por que a gente tem que perseverar, irmão? Vamos ver o verso 11. Porque a vida do cristão deve ser uma vida de obras e testemunho. A tua vida tem que ser uma vida de obra e testemunho. Entendeu? Verso 11. Esforcemos-nos, pois por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo da desobediência. Como é que eu me esforço? Hein? Como é que eu me esforço? Irmão? Abra aí, irmão. Abra aí em 1 Pedro 4. Como é a vida do crente até ele entrar no descanso? Como tu acha que é, queridos, a vida do crente até ele entrar no descanso? Hein? Como é que é, Edson? Vamos ver? 1 Pedro 4, 12. Vamos lá. Abriram? 1 Pedro 4, 12. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois co-participantes do sofrimento de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ladrão, malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Por que, irmãos? Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é o que? Chegado. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio, sim, o pecador? Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendam a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. O que é que o texto fala mesmo, irmão? E se é com dificuldade que o justo é salvo? Como assim? É? O crente tem dificuldade, irmão, na vida cristã? Tem ou não tem? No mundo tereis o quê? Mas se você... deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Se você vive uma vida correta, se você vive uma vida se posicionando em favor do que é correto, se você vive uma vida se posicionando em relação à Escritura, se você vive uma vida testemunhando, entendeu? Se você vive uma vida sendo frutífero na casa de Deus, tua vida vai ser de sofrimento ou não vai? O que é que tu me diz? É, irmão? Vai. Olha, é outro indício, irmão. Você olha para certo que se diz crente, o cara nem quebrar a unha quebra. É um negócio meio estranho.
Porque os santos de Deus, por causa do seu testemunho, por causa do embate, do combate com as trevas, eles sofrem, irmão. Por isso que Pedro vai dizer, é com dificuldade que o justo é salvo. Entende? Pegue todos eles. Eu terminei de ler 2 Coríntios e, assim, a palavra que eu vou usar agora não é desrespeitosa não, tá? Eu não sou nenhum louco não. Mas é uma graça, no sentido de, parece uma resenha. Como a gente fala aqui, resenha? Entendeu? É uma graça a irritabilidade de Paulo em 2 Coríntios, sabe? Deixa eu pegar aqui o texto para não dar referência errada, sabe? 2 Coríntios, ó, o 10, o 11, o 12 até o 13. Como Paulo está irritado. Entende? Quando Paulo fala coisas do tipo da seguinte forma, abra aí, irmão. Veja como a vida de nosso querido Paulo é fácil, foi fácil. Abra aí 2 Coríntios 11, 21. Paulo está tão irritado que ele vai usar essa expressão aqui. 2 Coríntios 11, a partir do 21. Abram aí. Para vocês verem, irmão, o quanto a vida de um cristão, quando é temente a Deus, pode ser difícil, mas tem que perseverar, porque a gente vai entrar no descanso e o descanso é certo. Observa aí, ó. 2 Coríntios 11, a partir do 23. Eu poderia começar antes, certo? Mas vamos lá, a partir do 23. Não, vamos começar do 22. Aí Paulo diz, 11 e 22, 2 Coríntios. Paulo está falando a respeito dos falsos apóstolos, tá? Aí Paulo diz, são hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São da descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Aí ele diz, falo como fora de mim. É como se ele estivesse pipocando de raiva. Aí ele vai dizer, eu ainda mais em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte, muitas vezes, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoite, menos uma. Fui 3 vezes fustigado com vara, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar, no batente do mar. Em jornada, muitas vezes, em perigos de rios, em perigo de salteadores, em perigo entre patrício, em perigo entre gentios, em perigo na cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigo entre falsos irmãos, em trabalho e fadiga, em vigília, muitas vezes em fome, sede, jejum, muitas vezes em frio e nudez. Além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Foi fácil a vida do homem? Irmãos, isso é uma parte, quando você lê, eu estava irritado, eu estava pipocou mesmo. Entende, irmão? Não entende. Aí você diz, mas eu não sou Paulo. Aí eu digo, o que é que você me diz dos mártires? O que é que você me diz dos irmãos que são perseguidos hoje em dia? Mas eles perseveraram. Sabe por quê? Porque o descanso é certo. Você vê lá em Hebreus capítulo 11, entendeu? A Escritura vai dizer que Deus não realizou o que tinha prometido, porque Deus tinha coisa superior para eles. E eles entraram no descanso. Mas eu vou dizer a você, irmão, quem não é crente de verdade, cai fora. Cai fora, irmão. E eu vou dizer a outra coisa, que o cabra pode até ser crente de verdade, mas se não estiver debaixo da pregação, do sacramento e da oração, ele fraqueja. Ele fraqueja, irmão. Porque eu digo a você, é muito fácil o cabra ser crente com a geladeira cheia, com um carro na porta, e com casa própria e com dinheiro no banco. E com um casamento feliz, né? Com a mulher rindo
E eu sei tudo rindo, tudo perfeito. É muito bom, irmão. O problema, queridos, é que essa não é a vida do crente na terra, não. No mundo tereis aflições. Eu estou dizendo aqui, ó, no caso de Elias, ele se encontrou, chegou no estado de nervo tão grande para Elias, que mesmo depois com o episódio lá, do Senhor ter metido fogo lá, entendeu? No holocausto, né, lá no Monte Carmelo, quando os profetas de Baal foram mortos, quando Jezabel disse que ia matar ele teve medo de fugir para o deserto para morrer. É com dificuldade que o justo é salvo. Entende? Agora, olha só. Se a Escritura diz que é com dificuldade que o justo é salvo, aí tem umas bênçãos de Deus achando pouco, ainda vai atrás da disciplina paternal de Deus. O cara já está achando pouco, né? Persevera, irmão. A vida cristã é uma vida de esforço, como evidência de que haveremos de entrar no descanso. A salvação é de graça, verdade é, mas a evidência dessa realidade se dá através de obra. Vê aí, irmão, Filipenses 1, 27 e 30. Filipenses, vamos para Filipenses, irmãos, 1, 27 e 30. Filipenses 1, 27 e 30. Filipenses 1, 27 e 30. Vê só o que diz a Escritura. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firme em um só Espírito, como uma só alma, lutando junto pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários. Pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, isto da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecer por Cristo, e não somente de crer nele. Pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é meu. A gente recebeu graça para crer, e também para padecer, para perseverar. Ser fiel o quê? Até o quê? A morte, né? E dar-te-ei a coroa da vida. Não é isso que diz a Escritura? A vida cristã deve ser uma vida de esforço em viver o Evangelho, pois isto é evidência que nós somos regenerados e que a gente vai entrar no descanso. A salvação é de graça, mas a evidência dessa realidade se dá através de obra. E se não há perseverança, nunca houve real salvação. E para terminar, irmão, nosso sermão de estudo, os versos 12 e 13 de Hebreus 4, que diz o seguinte: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar conta. Todas as coisas estão descobertas e patentes diante do Senhor Deus. Entendeu, irmão? Agora, o que é que o texto vai dizer, irmãos? Por que a gente tem que perseverar? Porque é Deus quem nos avalia, e avaliará. A Escritura é viva, eficaz e penetrante, verso 12. Não é? É a palavra de Deus, que é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. É a palavra de Deus, irmãos, que vai penetrar até o nosso interior. Agora a palavra só vai penetrar no coração daquele que foi regenerado. Entendemos? É a palavra que vai fazer com que o nosso coração não seja endurecido pelo pecado. É a palavra que vai nos limpar para que dá fruto. É a palavra, irmãos. É por isso que eu volto a dizer, irmãos, se não está debaixo da pregação, vai de você. Porque é a palavra, irmão, que vai, sabe, arrancar, sabe, tudo que não presta da gente. É a palavra de Deus, que vai arrancar. Entendeu, irmãos? É a palavra. Porque ela é apta para dividir alma, espírito, juntas e medula. É apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. É apta. O que é que você está pensando?
O que é que você quer? Será que é correto aos olhos de Deus? Você tem que averiguar isso de acordo com o quê? Com a palavra. Com a palavra, irmãos. Com a palavra. E sabe por quê, irmão? Porque não há. O que é que diz o verso 13? Não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Irmãos, ó, eu vou dizer para vocês, é loucura, é loucura. É loucura você passar uma vida todinha, sabe? Só correndo atrás dos bens materiais, daquilo que perece. É loucura. É loucura você não ter o discernimento, sabe? De que você vai prestar conta a Deus. É loucura você não ter essa percepção, sabe? Que diante dele, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos dele. Tudo. Tudo. Então, irmãos, eu posso me considerar crente na pessoa do Senhor Jesus e continuar na minha vida de pecado? Não. Quem está em Cristo deve andar de forma diferente. Posso dizer que renunciei ao pecado e o mundo, se isso não se verifica em mim? Não. Não. Eu tenho que ter isso. Então, irmãos, só para a gente não esquecer, por que é que a gente tem que perseverar? Primeiro, para entrar no descanso. Porque só quem vai entrar no descanso é quem persevera. E só quem persevera é quem é regenerado. Só quem vai perseverar é quem é crente. Porque quem é crente é limpo pela palavra e dá fruto. Entende? Por que eu tenho que perseverar? Porque o descanso é certo e seguro. A vida do crente aqui é difícil, mas um descanso nos aguarda. Por que é que eu tenho que perseverar? Porque a vida do cristão deve ser uma vida de obras e testemunho. Simples confissão sem obras não é verdade. Fé sem obras é morta. Tiago vai dizer. Certo, irmãos? Por que é que eu tenho que perseverar? Porque é Deus quem avalia eu e você. Por isso que eu digo que é todo diferente correr atrás do que perece. Eu não estou dizendo que você não deve melhorar, pedir a Deus para ter uma vida melhor, para dar condição melhor para a tua família. Não estou dizendo nada disso. Mas eu estou dizendo que é tolice quando você põe teu coração só nas coisas daqui dessa terra. É tolice quando você se esquece. Salmo 104. Que é o Senhor que dá. A Escritura diz que Deus dá os seus enquanto eles dormem. É o Senhor que dá. O Senhor Jesus disse, o Pai sabe que a gente precisa de comer e de investir. É Deus que dá, irmãos. Então é tolice quando a gente despreza as coisas de Deus. Olha, irmão, é tolice você passar um dia todo vivido e você botar a tua cabeça no travesseiro e você fazer um levantamento da tua vida e você chegar à conclusão, hoje eu não fiz nada para o reino de Deus. É um dia perdido na tua vida. E é um dia que não vai voltar mais. É um dia que você não lançou nada sobre Cristo, sobre o fundamento que é Cristo. É um dia que você deixou de pegar largão. É um dia que você deixou de evidenciar que você é um crente. O que é que você fez de sua vida? Nada. Vamos ter essa consciência. Tá? Eu tenho que perseverar por causa disso. Bom, irmãos, pela graça de Deus, quando for na próxima terça, a gente continua Hebreus 4, 14 a 16. Tá bom? A gente vai trabalhar sobre quem é Cristo. Agora vai entrar na questão de Cristo como sumo sacerdote, que intercede por nós. A gente agora vai entrar num sermão para falar sobre oração. Por que é que eu tenho que orar? Por que é que eu tenho que aproveitar esse meio de graça? Por que é que eu tenho que estar aos pés de Deus direto, irmão? Direto. Deixa ser cabeça dura. Porque você tem que orar. Vai entrar para ele. Tá, irmãos? Vamos orar. Para terminar nosso reunião do tempo. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te rogar em nome do Senhor Jesus, que o Senhor nos ajude, Pai, a termos essa consciência da perseverança, que a gente, Pai, seja fiel a Ti até a morte,
que nós tenhamos, ó Deus, obras para nos acompanhar, para chegarmos diante de Ti, não com mãos vazias. Que a gente tenha noção, ó Pai, que nós devemos pensar nas coisas que são do alto, Colossenses 3, ó Deus. Que o Senhor, Pai, nos leve para casa em paz, que o Senhor tenha misericórdia de nós, ó Deus. Abençoa-nos, ó Pai, nos protege, ó Deus, de todo o mal. Em nome de Jesus. Amém. Pai.